padrões de demanda para a sua propriedade é como viajar para o passado e ir até o futuro e prever como preparar o seu hotel para o sucesso. Olá, meu nome é Paula, eu sou especialista em marketing de parceria na Cloudbeds e hoje estou aqui com a Yara do Carmo, especialista em Revenue Management na Room Price Genie, para falar sobre desempenho de reservas de hotéis e padrões de demanda. Muito obrigada por estar aqui hoje e conversar com a gente, Yara. Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Yara, para aqueles que ainda não conhecem a Room Price Genie, você poderia falar um pouquinho sobre a empresa rapidamente? Claro, o Room Price Genie é um RMS, uma solução de gestão de receitas para hotéis. Ela foi criada por um hoteleiro e um economista, né? Então são pessoas que entendem da dor dos hoteleiros, de pequenos hoteleiros, e foi criada justamente para trazer uma solução simples, fácil, transparente, para que qualquer pessoa possa usar. Então, com a Room Price Genie, você consegue, a gente faz uma leitura dos preços dos competidores, a gente faz uma leitura da sua própria performance, e a gente faz uma leitura também dos teus objetivos, e com base em tudo isso, nesse cruzamento de dados, a gente vai trazer para vocês uma recomendação de preço. Essa recomendação ela é automatizada, e ainda de quebra você ganha aí um sistema que trabalha 24 horas por dia, sem necessidade de dormir, descansar, tirar férias, fazer reclamações. É um sistema inteligente, que trabalha com toda uma estrutura de inteligência por trás, automático, e você ainda tem habilidades de controles também. Então você não precisa deixar sempre no piloto automático, você pode colocar os seus comandos e sobrepor as recomendações de preço de acordo com as suas necessidades. Ai, muito legal. Mas vamos aqui conversar agora sobre o nosso tópico de hoje, né? Vamos começar do começo. Vamos voltar lá. Então, o que é desempenho de reserva? O que é considerado, como é que é definido o desempenho de reserva? Os desempenhos de reservas, eles são indicadores. Então, eles são simplesmente indicadores de como o seu hotel, né, tá desempenhando. Então, eles vão trazer para vocês noções do que está acontecendo, e a partir desses dados você consegue tomar decisões estratégicas para o seu hotel. Então, quanto que você tem de ocupação em cada momento do ano, quem são os seus hóspedes, quando eles vêm, com quanto tempo de antecedência eles fazem a reserva. São vários indicadores que você tem para você entender o que acontece aí dentro e você conseguir proativamente se preparar para atender essa demanda e para, estrategicamente, otimizar a sua receita, tirar o melhor proveito disso. Perfeito. E uma vez que a gente definiu agora o que é desempenho de reserva, vamos para as métricas, né? Quais são as principais métricas para entender esse desempenho de reserva? Certo, vamos lá. As principais métricas que a gente tem hoje no mercado ainda são, que a gente tem um entendimento, né? Ocupação, diária média e RevPAR. A RevPAR é a receita por quarto disponível, por unidade de habitação, né, disponível. Então o RevPAR ele é o mais utilizado hoje como index, porque ele vai olhar esse balanço aí entre a sua ocupação e a sua diária média. Então ele é um indicador muito poderoso, só que a gente também tem alguns outros indicadores que são auxiliares, como por exemplo o pace, que é quão rápido você está vendendo o seu quarto, né? Então, por exemplo, se você está num dia normal e você está vendendo muito rápido, pode significar que o seu preço está um pouco abaixo do necessário, você poderia estar vendendo um pouquinho mais caro. São várias variantes que entram ali no meio, né? A gente tem também indicadores de no-show, cancelamento, median booking window, que é a média do tempo de antecedência da reserva, né? De quanto tempo a pessoa... Quanto tempo antes, né? Tempo antes a pessoa... Gente, desculpa, né? Que eu tô acostumada com o termo em inglês, né? Não, e se usa muito também, né? Quanto tempo de antecedência a pessoa faz a reserva, é isso. Com quanto tempo de antecedência a pessoa faz a reserva. Isso. Então, a gente usa mais inglês, é verdade. Então, são todos indicadores que vão te orientar para você conseguir tomar essas decisões estratégicas. É como você falou, né? Existem várias métricas, mas eu acho que essa dica que você está dando, né, de pelo menos as principais, acho que já vai ajudar bastante quem está nos vendo, escutando, enfim. Isso. Porque a gente pode ficar, hoje em dia, a gente vive num mundo de dados, né? E de informações e de métricas, então é bom a gente saber o que não pode, né? Talvez ficar fora, ou o que né, tem mais importância comparado a outros, enfim. Então, muito legal essa dica. E se a gente falar agora sobre temporadas, né? A hotelaria é muito ligada à temporada. Como que os hoteleiros eles podem usar o conhecimento, né, de padrões sazonais em demanda em meios de hospedagem?
Na verdade, assim como conhecer o seu cliente, conhecer os seus indicadores, conhecer sua demanda, também é essencial para que você se prepare para para o que vai acontecer. Então, você consegue fazer todo um planejamento anual através desse conhecimento. Você vai olhar o seu calendário, você sabe que você vai olhar a sua performance, o seu histórico, o que acontece normalmente dentro desse hotel na sua região, né? Então, normalmente, aqui dezembro, janeiro e fevereiro tem uma alta ocupação, então você entende que nesse período você vai precisar de mais equipe, você vai ter condições de aplicar um preço mais alto, você vai preparar esse preço mais alto com uma maior antecedência, você vai escolher em quais canais você vai vender o seu hotel, e aí tudo isso vai te trazer o dinheirinho ali para você guardar, para se preparar para a baixa, né? Já na baixa ocupação, o que você vai fazer? Férias para o pessoal, ou então, de repente, algumas atividades em equipe para a galera se juntar e, né, enfim, conectar, você vai poder trabalhar com as manutenções ou melhorias na infraestrutura do seu hotel, você vai tirar suas próprias férias, né? Então, você entendendo as demandas e sabendo o que esperar, você consegue se planejar estrategicamente para extrair o melhor de cada momento do seu calendário anual. E como é interessante você falar também, a gente estava aqui talvez focando muito em receita, né, em preço, enfim, revenue management em geral, e aí você está citando também que entendendo a demanda, essa demanda aí por temporada, você consegue também se antecipar em questões operacionais, né, questão de outras questões também que são muito importantes no funcionamento de um meio de hospedagem. Que a gente, muitas vezes o Revenue Manager, ele fica tão focado em olhar números e previsões e tudo mais, e que esse se torna o nosso mundo, né? Só que a gente tem que entender que a pessoa que está nos contratando, tanto o Revenue Manager como o RMS, ele já tem uma visão mais macro. Então, um gerente, um proprietário, ele está olhando para todo o resto, ele está olhando para os custos que ele tem, para a equipe que ele tem que contratar, né? E tá tudo conectado. O dinheiro que a gente vai fazer aqui estrategicamente, ele vai servir para nutrir essa outra parte ali daquele organismo, que é o hotel. Então é importante. Muito interessante. Agora olhando um pouquinho para os canais, né? Os diferentes canais. O que os hoteleiros, Yara, podem descobrir quando analisam a performance de reserva em diferentes canais? Certo. Quando você olha para os canais, você tem ali um detalhamento de quem está vendendo quanto, né? Então, eu tenho, por exemplo, 60% das minhas reservas vendidas para as OTAs. Eu tenho 15% vendida para reservas diretas, 5% para grupos. Isso vai montando ali o teu mix ali, né, de reservas. E isso tem impacto direto na sua receita. Então, se você tem 60% das suas reservas sendo vendidas para OTAs, pode indicar que você está tendo um custo muito alto, porque a gente sabe que a comissão das OTAs, elas são altas. Claro, é justificável, eles têm um poder de marketing muito maior do que uma unidade independente. Só que se você olha para aquele númerozinho e você está olhando para um período em que você tem condições de vender mais reservas diretas, aí entra o pulo do gato, porque você vai de forma estratégica manipular esses dados. Então, por exemplo, se o teu hotel no Natal ele tá sempre cheio, você recebe bastante ligação, você recebe bastante e-mail, bastante solicitação pelo site, você não tem por que deixar a Booking vender 60% do seu hotel no Natal. Você pode ali fazer um allotment e colocar 15% do seu inventário para Booking, e o restante você vai deixar para reservas diretas. Então, por mais que você mantenha o mesmo preço, você já está ganhando mais na reserva direta só de não ter que pagar a comissão, né? Então, são formas que você usa para manipular e otimizar. Por exemplo, também, se você vai olhar no períodos de baixa, né, em que o hotel está mais vazio, se você tem condições de vender para long stay, te ligou alguém te pedindo long stay, vai passar por um período de alta, mas ele vai cobrir um grande período de baixa, vale a pena você pegar essa reserva, porque por mais que ele vai tirar um hotel seu na alta, que vai tipo, tirar uma parcelinha ali da sua ocupação, ele vai cobrir vários outros dias na baixa que você não tem ninguém. Então é muito importante fazer essa análise quando você está bolando ali a tua estratégia para o ano. E também, de novo, empoderar teu time com conhecimento. E de novo também, né, porque a gente está, acho que é uma temática daqui, claro, é basear suas decisões em dados, né? Não Sim, é... total. Para você fazer esse tipo de
de decisão, se é bom ou não. Você tem que ter essa análise prévia, senão não tem como, né? Não dá para fazer da cabeça. Isso é impossível. É impossível fazer da cabeça. Então, realmente, você vai lá no seu PMS, você vai usar o seu PMS para isso, você vai olhar os seus dados ali, né? Isso demanda um tempo, mas esse tipo de trabalho é uma coisa que você pode pegar aí, sei lá, uma semana do ano inteiro. Então, você pega uma semana no seu período de baixa ocupação, aí, mais uma vez, usar de forma estratégica a sua sazonalidade, né? Então, em baixa ocupação, você tá lá tranquilão, não tem um monte de hóspede, deixa eu já me planejar para o ano que vem. Então você vai fazer uma leitura de todas essas nuances e entender melhor quando que você pode aplicar estratégias diferentes para otimizar a tua receita. Em dias que você tem potencial de fazer dinheiro, você vai fazer bastante dinheiro naquele dia. Que aí quando você está na baixa, né, desculpa o termo down, quando você está na baixa ocupação, você fica mais tranquilo, porque se tem uma coisa que perturba o hoteleiro, é você estar com o hotel vazio. E aí você começa a querer pôr a culpa no PMS, você começa a querer, o cara me vendeu falando que eu ia aumentar 15% das minhas reservas, você coloca a culpa no RMS, você coloca a culpa em um monte de gente. Não é, gente, baixa ocupação é baixa ocupação. Então, se você se preparou para alta, você otimizou a sua receita na alta ocupação, tirou um bom resultado dali, na tua baixa você ainda consegue ficar mais tranquilo, porque você já pagou os teus custos, você tá bem ali com uma reserva financeira para segurar legal na baixa. Então, tudo é uma questão de planejamento e administração. E os dados são essenciais para isso. Muito bom. Yara, vocês que eu digo, vocês da Bruno Pratini, né? Você e o time da Bruno Pratini escreveram um artigo muito bom aqui pra gente, inclusive. E aí tem essa frase que eu gostei, né? Que é: com os dados de performance em reserva, os hoteleiros conseguem entender como os comportamentos de reserva se diferem em diversos segmentos de hóspede, né? Tal da segmentação e segmentação de hóspedes. Mas por que é tão importante entender esses diferentes tipos e segmentos de hóspedes? E será que você poderia, de repente, dar um exemplo prático? A premissa é a mesma, né? Então, de novo, você vai lá entrar nos detalhes. Você vai quebrar ali, né, as coisinhas, abrir um monte de portinha. Então, você está entendendo. 50% dos meus hóspedes, eles são corporativos. Eu tenho 30% de hóspedes que vêm a lazer. Aí você vai entender durante a semana e final de semana se isso muda, se não muda. É importante você olhar esses detalhes para você entender como que você vai atrair esses hóspedes, como que você vai receber esses hóspedes e fazer mais dinheiro com isso também, porque no fundo a gente quer fazer dinheiro, essa que é a verdade. Então, assim, e também de uma forma proativa, se o teu mix não é o que você espera ou não está te trazendo o resultado adequado, você consegue manipular. Às vezes, o simples fato de você manipular teu mix de clientes já vai ter um grande impacto na sua receita final. Por exemplo, eu tenho um monte de long stay, bastante long stay, mais do que precisava. Então, assim, o meu long stay, ele tá pegando muitas datas de pico e jogando minha diária média lá embaixo e não tá me ajudando tanto na baixa. Então, de repente, vamos diminuir ali, você faz um cálculozinho ali para diminuir a quantidade de long stay. Ou então, corporativo. Meu hotel tá localizado numa região, tem muito potencial para corporativo, mas eu não tô pegando essa fatia. Eu quero corporativo, porque o corporativo, ele vai ser uma cama, meu colchão ali para os dias da semana. Então, se eu vender ali pelo menos 15% para o meu corporativo, eu já tô tranquilo, que eu sei que eu garanti já 15% de ocupação para o pessoal que vem toda semana. Então, você começa a manipular esses dados, fazer parcerias, fazer tarifa-acordo. Isso são coisas que hotéis de rede fazem o tempo inteiro. E muitos hoteleiros independentes não têm esse conhecimento para aplicar no deles, mas é totalmente factível. Você consegue fazer. Você consegue chegar numa empresa e falar: olha, meu hotel está aqui, está do lado. O que vocês precisam? Preciso de um café da manhã, preciso de um quarto confortável, uma cama limpa, um chuveiro quente. Beleza, eu tenho tudo isso. Vamos fazer uma tarifa-acordo? Você me dá 2 hospedagens por dia, 5 hospedagens por dia ou por semana, sei lá, e eu te dou essa tarifa em contrapartida. Então, são coisas que podem ser feitas para você manipular ali seu mix de clientes. É muito interessante você falar sobre manipulação, né, de você ativamente, inclusive, mudar, né, um pouco ali do que você dos seus hóspedes a partir da sua estratégia, né? E não só apenas, porque a gente fala muito em entender o segmento, ver o que eles querem, mas não tanto essa parte que você está trazendo, que eu acho super interessante, que é também você ativamente mudar isso, se isso não está sendo tão... saudável, né? Exato.
Muito interessante, muito interessante. Então agora vamos falar um pouquinho dessas mudanças, né? Que acho que até você citou, principalmente mudanças de última hora. Yara, por que é importante responder às mudanças de última hora e como que os hotéis podem reduzir os impactos dessas mudanças de última hora na receita? Até mudanças de última hora, elas são previsíveis, tá, gente? Então, assim, imprevistos acontecem, a gente tá falando de previsível e imprevisto, né? Mas imprevistos com os hóspedes acontecem o tempo inteiro. E é muito comum muitas pessoas que ainda estão indecisas fazerem reservas, chega na hora, elas cancelam. Então, quando a gente fala desses imprevistos, né? A gente tá falando de no-show, cancelamentos, walk-ins. Então, tudo que a gente não sabe se vai acontecer ao certo númerozinho são esses imprevistos. Mesmo eles, a gente consegue ter ali uma predição. Como? Então, você olha o seu histórico, você tá vendo que lá toda terça-feira você tem ali um no-show de 5 reservas. Você tem sempre 2 cancelamentos. Média, a gente tá falando de média. Média no ano, terça-feira. Então, média nessa temporada, né? Então, você sabe que isso é uma média e é uma média consistente. O que você pode fazer com essa informação? Se eu tenho 5 no-shows, são 5 quartos meus que vão dormir vazios. Eu posso revender esses quartos. Então, além de você ganhar o dinheiro da taxa de no-show, você ainda vai revender ele. Como que você revende? Se eu tenho que segurar? Isso é um risco calculado. Você faz um overbooking. Você sabe que você tem 5 no-shows, uma média, você não precisa vender 5 quartos a mais, mas você pode vender 2 quartos a mais, por exemplo, entendeu? E aí, de manhã, você já prepara com a equipe. Primeiro quarto que saiu já limpa, porque se alguém chegar de manhã, usa esse quarto aqui. Enfim, é toda uma questão de comunicação, de se preparar. Walk-in também. Walk-in chegou. Você tá numa época de baixa, o teu hotel não tá cheio, você tem um monte de quarto vazio. O walk-in chega, teu recepcionista vai olhar o preço e vai falar o preço para ele. O walk-in achou muito caro, ele vai embora. Você pode oferecer um desconto. Então, se você empodera a tua equipe com uma margem de desconto e flexibilização, isso é muito importante. Muitos gerentes não empoderam as equipes, não dão autonomia, não dão flexibilidade. Só que a tua equipe de frente é quem vai vender a reserva ou vai perder a reserva. Então, é importante você também empoderá-los e dar essa autonomia, que ele pode pegar um walk-in, que ao invés de ir pro hotel do lado, vai ficar no seu hotel. Se ele tiver aí, de repente, uma flexibilidade de negociação. Então, cancelamento, assim como no show, cancelamento também, a gente consegue ter uma média olhando os dados, né? Então, consegue, de repente, se preparar ali com os overbookings. Walk-in, você consegue ter essa flexibilidade para tentar pegar aquela reserva. Então, é muito importante você olhar para isso, porque isso vai ter um impacto direto na sua receita. E muitas vezes as pessoas, quando você olha para isso separadamente, parecem números pequenos. Um cancelamento de segunda-feira, 2 no-shows toda terça. Mas quando você junta tudo, ele tem um impacto grande na receita final. Eu gostei muito desse seu ponto de empoderar, né, os funcionários, né, ali, principalmente recepcionistas, para tomar decisões, né? Porque eu me lembro, já faz alguns anos já que eu saí da hotelaria, né, assim, de trabalhar em hotel. Mas me lembro perfeitamente, assim, toda vez que tinha walk-in, a gente nunca podia tomar a decisão de baixar o preço ou não. A gente sempre tinha que ir atrás do gerente, né? E às vezes você não consegue. E aí você perde ali uma oportunidade, o quarto fica vazio, porque a gente não era instruído do quão flexível eram as tarifas. Ou então aquela que acho que é uma clássica, acho que quem trabalhou em hotel sempre já passou, de você falar o preço e falar assim, mas enfim, no site X tá menor o preço. E aí você fica sem saber se você pode igualar aquele preço ou não pode igualar. Isso é um problema constante. Isso realmente é um problema que tem. Para a pessoa que está no balcão, o que você falar tá falado, né? Eles não conseguem passar por cima de você e invadir o quarto. Pode ser que isso gere uma frustração. Mas existe também um temor ali de dar desconto para walk-in. Você dá desconto para walk-in é diferente de você ficar dando last minute na internet, porque a visibilidade da internet é muito maior do que a visibilidade do walk-in. Então, se você fica dando last minute na internet, a tendência é que o comportamento de preço do consumidor, ela vá
mudando, então ela fica esperando aquela promoção de última hora, então ela não reserva com antecedência. A gente quer que eles reservem com antecedência, né? Só que a internet, o teu alcance, a tua visibilidade é muito maior. Agora, alguém que tá passando ali, por algum motivo, ele precisa de um lugar para se hospedar, ele precisa de um quarto, você tem um quarto vazio, que vai dormir vazio, sabe? Então, você pode oferecer um desconto para aquela pessoa para pegar aquela... Pode ser que ela vai contribuir simplesmente cobrindo os custos, já é melhor do que nada. Óbvio, a gente tem que ter uma conversa sobre isso, entender até quanto a gente pode dar ali de desconto por dia e tudo mais, né? Mas é importante perder esse medo de fazer isso e aceitar essa oportunidade, olhar para isso como uma oportunidade de mais uma venda para aquele dia, né? E, de novo, né, como você mesmo disse, a importância de empoderar a tua equipe. Ai, muito bom. E a gente agora tá indo para a última pergunta desse bate-papo aqui, que é óbvio que a gente vai falar um pouquinho de tecnologia especificamente. Então eu queria saber de você, Yara, como que você acha que a tecnologia pode oferecer uma melhor previsão de demanda? Tecnologia é tudo, né? Vamos falar, né? Hoje os sistemas, eles são muito, muito bons, eles são muito bem equipados e preparados para coletar dados e para integrar dados também, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, eu não estou falando só do dado do seu hotel, eu tenho dados de sistemas que são integrados ao meu e que fornecem informação para a gente trabalhar com isso. Então, por exemplo, se a gente olha para um PMS, o PMS, ele tem uma série de relatórios que vão dar para a gente todas essas informações que a gente conversou hoje. Então, no PMS, eu consigo entender o meu mix de clientes, os meus canais de venda, para quem que eu estou vendendo mais, para quem eu estou vendendo menos, os meus indicadores, qual que é a minha diária média, minha ocupação, meu heavy par, meu pick-up, acho que eu nem falei de pick-up, né, que é o resultado entre vendas e cancelamento por dia, para você entender se você está vendendo de acordo com o esperado ou não. Enfim, te empodera com informação. O grande problema é que muitas pessoas não sabem o que fazer com essa informação, né? Então tá aí tudo que a gente discutiu hoje. Você usa essas informações de forma estratégica para você se preparar. Os RMS, por outro lado, eles já automatizam muito disso. Lógico que tem vários inputs que são importantes vocês colocarem já com antecedência, mesmo com o RMS. Por exemplo, você entendendo a sua demanda, você entendendo o seu mix, você entendendo o nível de preço, né? Então são informações importantes para você trazer. Mas tudo bem, você contrata o RMS, além dele salvar seu tempo tomando essas decisões de preço no dia a dia, o RMS também está conectado com provedores de informação, que está coletando dados dos seus concorrentes, que está entendendo qual que é o movimento da ocupação na tua região, um ano para frente. Ele não está olhando só para essa semana ou só para o mês que vem. Então já começa a pegar coisas que estão acontecendo ano que vem que você não está nem pensando ainda. Então é muito importante o uso da tecnologia, porque eles têm a tecnologia tem o poder de operar e pensar 24 horas por dia. E isso não tem humano que faça, né? Assim, para você ter uma equipe que vai cobrir 24 horas em inteligência, é muito caro. É muito complicado. Então o RMS e o PMS vem com uma solução para facilitar essas operações e a parte de inteligência no dia a dia. Não, é humanamente impossível com a quantidade de dados atuais, né, e de fontes e tudo é tudo é, né, é impossível, não tem como, fora a chance de erro também, né. Eu acho que é importante a análise, como você falou, né, ter o input do humano ali, com certeza, mas fazer o operacional de tudo, não. Até quando eu trabalhava, não tem, até que você pensa, né, em hotel pequeno que eu já trabalhei, eu trabalhava em hotéis menores. Você acha, são só, sei lá, 20 quartos, mas meu Deus, é muita coisa para você fazer manualmente, é muita coisa. Enfim. É muita coisa. E aí, quando você pensa só em operação, tem a parte da inteligência, tem a parte da gestão. Isso. Então, a tecnologia, ela se torna fundamental. É uma mão a mais ali. Uma mão, um pé, uma cabeça. Braço. Com certeza. Yara, foi um ótimo bate-papo. Infelizmente, por hoje é só. Eu gostaria, então, muito de agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigada, né, por ter vindo e conversado aqui com a gente, com os hoteleiros aqui também. Então, muito obrigada mesmo. Imagina, foi um grande prazer fazer parte desse bate-papo. Estou muito feliz com o convite. Obrigadão.
Obrigada, Room Price Genie, também pela parceria. Obrigado a todos que assistiram, né, o vídeo também. E se você quiser saber mais sobre a Room Price Genie, você pode visitar o nosso marketplace lá no nosso site, e no site cloudbets.com, e aí você encontra eles ali dentro do marketplace. Muito obrigada e até a próxima.